Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um milagre que eu tenho um grande carinho e é um dos primeiros milagres eucarísticos da Igreja Católica, que é o milagre de Lanciano. Confesso que eu já queria gravar esse vídeo há muito tempo, só não tinha tempo, né? Mas agora chegamos a este momento. Não esquece de deixar o seu joinha, porque o seu joinha nos ajuda a crescer e a fazer também, né, esse canal a chegar a outras pessoas. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E, não menos importante, se você for fazer os seus comentários, faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora conhecer essa história maravilhosa? Bora! Então, há mais de 12 séculos aí aconteceu esse primeiro milagre eucarístico que talvez você possa conhecer. Então, se você já conhece, deixa aqui nos comentários. Se você não conhece, fica bem ligado nessa história, porque é uma história assim fascinante. Por volta dos anos 700, numa cidade italiana chamada Lanciano, existia um mosteiro. No mosteiro de São Legosiano, os monges de São Basílio. E um dos monges, então esse monge ele era muito mais conhecido pela cultura dele em relação ao mundo do que pelo conhecimento de Deus. E a sua fé era um pouco vacilante e ele era muito perseguido pela grande dúvida se o corpo e o sangue de Cristo realmente estavam presentes ali na hóstia, né, no pão em que é consagrado durante a missa. Então ele sempre pedia muito a graça divina para que esse espinho na carne dele, né, que ele considerava assim, fosse o dissipado o mais rápido possível, porque ele realmente era perseguido com isso. Até que numa certa manhã ele foi celebrar a Santa Missa, e ali no momento da consagração, né, essa dúvida veio muito à tona novamente. Será que ali realmente está o corpo e o sangue de Cristo, né? Mesmo que eu não veja, será que ali está esta realidade? Ele foi extremamente atormentado com essa dúvida ali no momento. E após ele proferir as palavras da consagração, né, do pão, para que o pão se tornasse corpo e sangue, ele viu a hóstia se converter em carne e sangue. Sim, então a hóstia se transformou na carne de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Ele ficou um pouco confuso e ele foi tomado por um sentimento muito grande de temor diante desse milagre, né? Então ele ficou até mesmo num êxtase aí diante desse milagre, dessa questão sobrenatural, até que ele se pôs a chorar e disse as seguintes palavras, abre aspas, ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o santo Deus quis desvendar-se neste santíssimo sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue de nosso Senhor, do nosso Cristo muito amado. E aí, diante dessas palavras, os fiéis se aproximaram do altar e se colocaram a chorar e pediram muito a misericórdia de Deus diante desse milagre. Óbvio que essa notícia aí se espalhou por toda essa pequena cidade, né? E transformou esse monge como se fosse Tomé. Você lembra da história de Tomé, né? Tomé que, para acreditar que Jesus tinha sido ressuscitado diante de todos os testemunhos ali dos irmãos, ele disse que ele precisava ver e tocar nas feridas de Cristo. Até que Cristo ressuscitado apareceu para ele e ele pôde tocar nas feridas. Então é aquela velha frase, né? Eu sou estilo Tomé, eu só acredito vendo. Então ele foi tido aí agora como esse Tomé dos nossos tempos, né? Que para ele acreditar que o corpo e o sangue de Cristo estavam ali na hóstia e no vinho, né? No pão e no vinho, ele precisava ver e tocar. E ele literalmente viu e tocou neste milagre. A hóstia aí, né? Que se converteu na carne de Cristo, visível aos nossos olhos e ao nosso toque também, ela tem uma cor ligeiramente escura e, dependendo da iluminação, ela fica um pouco roseada. E a sua aparência é muito fibrosa. Já o sangue, ele é de uma cor terrosa, então ele tá entre um amarelo e um ocre. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, tá bom? E também o sangue ele tá coagulado em 5 formatos e também em fragmentos diferentes. Depois de toda esse momento muito importante, né? Esse grande milagre foi guardado num tabernáculo feito por marfim, né? Por pessoas credenciadas aí pelo local. E a partir de 1713 até os dias de hoje, a carne passou a estar aí, né, numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. Só a partir de 1574 que foi tido aí, né, esse reconhecimento eclesiástico e veio a se juntar ao pronunciamento de ciência, que foi feito assim
investigações muito minuciosas para comprovar que aquilo realmente era um milagre, se não foi manipulado. E a igreja tem todo esse cuidado, tá, gente? Então, logo, um pouco mais para frente, vou trazer outras histórias aqui desses milagres, ou até mesmo dos corpos incorruptos, que muitas pessoas acreditam que às vezes é um milagre, mas é só questão de ciência mesmo. No caso aqui, não. Foi comprovado também pela ciência, e é disso que nós vamos falar agora. Em novembro de 1970, os frades menores conventuais, né, são as pessoas que têm a guarda aí desse grande milagre, desde 1250, né, por São Francisco, eles decidiram, devidamente autorizados, a confiar em 2 médicos de renome e também de idoneidade moral, análise científica das relíquias. Eles convidaram aí, vou ler o nome, porque senão, né, eu vou errar aqui no nome, que é o doutor Odoardo Linoli, que é chefe de serviço dos hospitais reunidos de Arezzo e livre docente na anatomia e histologia patológica e de química e microscópia clínica, assessorado pelo professor Rogério Bertellini e o professor emérito de anatomia humana normal na Universidade de Siena, que procederam com os exames. E depois de alguns meses de trabalho aí, no dia 4 de março de 1971, os pesquisadores divulgaram o seguinte relatório, abre aspas, a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos, expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Antes deles redigirem, né, esses professores, esses pesquisadores, redigirem esta carta, né, em que tem todas essas questões, eles mandaram um telegrama para os frades menores com a seguinte frase: e o verbo se fez carne. Como eu falei, eu sempre quis gravar muito esse vídeo, né? Procurei até alguns documentos, mas todos os documentos que eu encontrei confirmam tudo isso. Eu vou deixar os links aqui também na descrição. Desde pequena, eu sempre me deparei com essa divulgaçãozinha aqui nos cadernos e bíblias da minha mãe, né? Que foi um padre que deu para ela. Foi o padre que me batizou, enfim. E eu sempre admirei muito essa história, né? Meu caso de amor com a Eucaristia é sempre muito desde pequena. E tem um trechinho aqui neste papelzinho, que é o papel que eu tirei, né? Toda a história também, e depois eu confirmei em outros documentos. Aqui eles até falaram, né, que o milagre de Lanciano, ele continua desafiando a ação do tempo e toda a lógica da ciência humana, e se apresenta aos nossos olhos como prova mais viva e palpável daquilo que nós lemos, né, e ouvimos durante toda a missa. Comei e bebei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Mais do que uma simples simbologia, como possa parecer, é um sinal divino de que o sacramento da comunhão está o alimento do Espírito, da nossa fé, da nossa esperança, nas promessas de Cristo para a nossa salvação. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei o último dia. João, capítulo 6, 55. Então, eu sempre tive muito amor por essa história, né? Depois, quando criança, consegui ver mais fotos, que agora com a internet a gente consegue. Existe a exposição dele até hoje lá na Itália. Tinha um outro papelzinho, mas eu acabei não encontrando, né? Por que eu trouxe isso aqui? Nós temos visto aí muitas pessoas divulgarem sobre os sacrilégios que acontecem. Eu, de verdade, eu não gosto de ficar divulgando toda hora isso. Claro, isso acontece, mas eu acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso exatamente por essa questão, né? Nós, católicos apostólicos romanos, é nisso que nós acreditamos, né? O que nós chamamos de transubstanciação, que é ali está o pão, né? Um pouco antes da consagração, o pão e o vinho. E a partir do momento que o padre faz a consagração, ele torna-se o corpo e sangue de Cristo. Mas ele não vai aparecer assim, como está aqui na imagem, né? Ele vai aparecer do modo misterioso e milagroso. Mas nós acreditamos que ali estão o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque foi isso que Cristo nos deixou, para que alimentasse a nossa alma, para que nos fizesse muito mais fortes e para que nós pudéssemos ressuscitar, que foi o que foi dito aqui, né, nesse papelzinho, e que está na Bíblia também. Então é por isso que a missa é tão importante para nós. É por isso que nós devemos todo o respeito,
respeito, amor, misericórdia diante da Sagrada Eucaristia. É por isso que nós temos que ter todo um zelo com a Eucaristia. E eu sou extremamente grata a Deus por ele ter me feito um chamado de estar hoje, como vocês já sabem que acompanha aqui, né? Ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. Porque dentro desse ministério a gente aprende muito o zelo que nós precisamos ter, né? Não só porque dentro de um documento está escrito, não, porque a igreja preserva tudo isso e muito mais porque Cristo nos ensinou isso. Então, o milagre de Lanciano é a prova mais viva. Se você tem dúvida de que Cristo realmente está ali na hóstia, ele está na hóstia. Isso é um milagre. Se um dia você puder fazer essa visita a Lanciano, né, e poder ver com seus olhos, faça isso. Eu espero um dia ter essa grande graça de poder tocar com os olhos, né, este grande milagre de Deus, tá bom? Talvez você possa pensar, meu Deus, Gil, como assim? É o corpo de Cristo? Gente, eu sei que pensando humanamente pode parecer um pouco estranho. Tem até algumas pessoas há muito tempo atrás que falavam que os católicos eram canibalistas porque ficavam falando de carne, enfim. Mas não se prenda nessas questões de carne. Ali existe algo muito maior do que uma matéria, né? Jesus permitiu este milagre para que o padre não tivesse dúvidas e para que nós também pudéssemos acreditar naquilo que Cristo diz. A hóstia, o pão, o vinho, não são só símbolos. No mistério, no lado espiritual, realmente é o corpo e o sangue de Cristo. Entenda que aquele maná que Deus deu lá para os hebreus, né, quando eles estavam atrás da terra prometida, o nosso maná, o maná da nossa salvação, o alimento da nossa salvação é a hóstia. Por isso que muitas pessoas têm um grande zelo em sempre falar para você que é importante você confessar antes de comungar, que você tem que estar num estado muito, não perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas num estado muito puro, para que você possa receber o Cristo. E muito mais do que isso também, para que quando você comungue o Cristo, você tenha essa noção que você passa a ser um sacrário vivo. E que aí as suas atitudes como homem, mulher, como um cristão, devem ser refletidas nisso. Porque de nada adianta você comungar se você não muda a sua vida. De nada adianta você comungar se você continua julgando as pessoas, se você continua sujo e impuro, né? Porque é o próprio Cristo que se faz presente. Então, por isso que eu trouxe aí, né, toda essa história. É uma história que marcou minha vida e eu acredito que tenha marcado a vida de muitas pessoas também. Depois pesquise mais sobre essa história na internet e se você puder ter a grande graça, vá até Lanciano. E se você já foi até lá, viu isso, pode tocar com seus olhos, assim, né? Deixa aqui nos comentários como foi essa experiência. Se você conhece algum outro milagre eucarístico autorizado pela Igreja Católica, que tem os documentos, deixa aqui também, compartilha isso. Diga também qual é a sua experiência com a Sagrada Eucaristia. Vamos fazer desse vídeo aqui um grande momento de testemunho e também de conversão para aquelas pessoas que não acreditam tanto na Eucaristia. Combinado? E aí, você curtiu esse vídeo? Curtiu essa história? Deixa o seu joinha aqui, não esquece que você se empolgou, né? Essa história é realmente empolgante. Então deixa aqui o seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você for comentar, faça isso com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Principalmente se você não acredita nisso, tá bom? Você tem total direito de não acreditar, mas tem a total obrigação de respeitar aqueles que vivem essa fé, tá bom? Não esquece também que nós temos aí um grupo no Telegram e no WhatsApp, que sempre colocamos as novidades lá, tá bom? Então, os links estão sempre aqui na descrição. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!